A policial feminina, inclusive, descumpriu o regulamento disciplinar da própria Polícia Militar do Estado de São Paulo, que eu vou ler para você aqui um trecho especificamente, e também acabou incorrendo em transgressão, dependendo da interpretação que você pode ter claramente ali do próprio regulamento, além também de descumprir o que está previsto no Código de Processo Penal, no artigo 301, que eu vou trazer para vocês aqui. Mas vamos aqui para o regulamento disciplinar da própria Polícia Militar de São Paulo. Artigo 12, que fala sobre as transgressões disciplinares, e aí você vai lá na linha 132, no que diz respeito às transgressões, que fala o seguinte: deixar de cumprir ou fazer as normas legais ou regulamentares na esfera das suas atribuições. Quando você não cumpre, por exemplo, o seu trabalho, o seu serviço, quando você não faz valer o que estabelece a lei, você incorre em transgressão. Em outro ponto também, presente no artigo 8º do próprio regulamento disciplinar também, que fala dos deveres do policial militar, quando a gente desce aqui no inciso 35, traz o seguinte: atuar onde estiver, mesmo não estando em serviço, para preservar a ordem pública ou prestar socorro, desde que não exista naquele momento força de serviço suficiente. E para finalizar esse vídeo, eu preciso trazer dois artigos importantes, um presente no Código Penal e outro presente no Código de Processo Penal, que se aplica a policial porque ela se omitiu em cumprir ali o seu dever. Artigo 319 do Código Penal, que fala sobre crime de prevaricação: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Já o que diz o artigo 301 do Código de Processo Penal deixa claro o seguinte: qualquer do povo, incluindo eu e vocês, podem, por exemplo, dar voz de prisão, pode, por exemplo, prender alguém ou intervir em uma situação de crime registrado em flagrante. As autoridades, elas devem, elas não meramente podem, ou incorrer em risco de punição administrativa. Segue o que diz o artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, ou seja, um homem no meio da rua agredindo um menor de idade, independente, vocês precisam lembrar disso, independente dele ser um infrator ou não, a partir do momento que o policial agride ele, violenta ele, ameaça ele com arma de fogo na cara, inclusive ele já tinha apanhado, isso ultrapassa o limite da legalidade e entra no campo da criminalidade. A partir daquele momento, tanto o suposto criminoso quanto o policial estão no mesmo campo. A diferença é que um está alegando que está defendendo a lei para poder ultrapassar o limite da lei. A lei tem de ser cumprida. Se o policial flagrou uma conduta criminosa do menor de idade, ele tem de conduzir o menor de idade para uma delegacia ou aguardar a chegada ali de apoio para que esse menor seja conduzido para a delegacia, e lá na delegacia a autoridade competente vai determinar o que acontecerá com esse menor. Se ele será encaminhado para uma medida socioeducativa, se ele será encaminhado para outra situação, até porque de onde deu para ver ali, ele não estava com nada na mão, então ele não chegou a consumar nenhum crime. E é lamentável ver isso, inclusive, no momento que saiu a informação muito triste de que, mais uma vez, as vítimas no Brasil da polícia são pessoas negras. Material publicado aqui no SBT News. Negros são 2 a cada 3 mortos pela polícia em 8 estados no ano passado. Nos registros em que se declara cor, raça informada, a proporção de negros chega a 87,4%. Em São Paulo, a taxa dos negros mortos seria de 64% aproximadamente. Será que tudo isso é coincidência? É evidente que não.